Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da interpretação denigrativa. O que será, então, uma interpretação denigrativa? É um tema que eu trato nesta minha obra Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico. Portanto, há muitos enquadramentos em que uma pessoa pode entender a questão do que é uma interpretação denigrativa. Em geral, a interpretação denigrativa é uma interpretação tendenciosa e, em geral, acontece também de forma inconsciente. Portanto, uma pessoa não se apercebe que está, neste caso, denigrativo, é o que torna negro, é o que por exemplo, que negativiza. Tem um enquadramento denotativo e conotativo. Que negativiza, que distorce. Pode-se entender, por exemplo, como a falácia do espantalho, como a partir ou estar muitas das vezes enquadrada numa interpretação denigrativa, que é distorce ou denigre-se aquilo que o outro diz, um argumento para o tornar mais facilmente refutável, por exemplo, um público menos informado acerca do assunto. Isto acontece muito, por exemplo, na política. Mas também pode acontecer quando uma pessoa tem uma espécie de competição intelectual com outra pessoa, quando uma pessoa tem ciúmes, tem às vezes até num grupo, vamos imaginar uma conversa entre amigos, até na exibição sexual, não é? Pode haver a necessidade da pessoa se superiorizar ou se colocar numa posição de mais poder, não é? De se exibir em relação ao sexo oposto ou ao sexo desejado, e então realiza uma interpretação negativa para mostrar quase eu sou melhor do que tu, não é? Aquela competição sexual pode acontecer de forma inconsciente. A interpretação negativa também pode acontecer, por exemplo, quando uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais e por causa disso gera um conservadorismo intelectual inconsciente, e sempre que aparece uma nova proposta de verdade, uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova ideologia que de alguma forma provoca desconforto intelectual e pode quase obrigar a pessoa a colocar em causa o próprio sistema de crenças, portanto esse desconforto intelectual pode fazer com que a pessoa, numa perspectiva de defesa, entre aspas, uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova ideologia, uma nova proposta de verdade, a pessoa denigre aquilo porque é mais confortável para si, denegrir uma proposta de verdade, torná-la mais errada, mais negativa ou menos congruente, ou seja o que for, do que uma pessoa ter de se colocar em causa, do que uma pessoa ter de se questionar, porque às vezes a pessoa ter de colocar toda a sua filosofia de vida em causa, por causa de uma nova proposta de verdade que apareça, não é? Portanto, a interpretação negativa ela acontece de mil enquadramentos. É a questão da competição, não é que eu falei, a questão das inseguranças, da falta de autoestima, a necessidade de uma pessoa numa conversa, num diálogo. Isto pode acontecer tanto mais internamente como no sentido mais relacional, no convívio. Por isso é que eu tentei dar aqui vários exemplos. Há o exemplo do convívio com outras pessoas, a necessidade, por exemplo, num debate político, ou num debate no sentido geral, ou numa conversa com amigos em que há aquela exibição, que as pessoas não têm autoestima e têm carências e querem se exibir e interpretam negativamente aquilo que outra pessoa diz, ou distorcem aquilo que outra pessoa diz, para retirar peso aos argumentos e com esse sentido até de retirar peso à outra pessoa para a pessoa se superiorizar, se sentir melhor que a outra. Estes processos de compensação inconscientes. Acontece também e principalmente um processo inconsciente mais interno quando a pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais. Atenção, essa interpretação negativa quando as pessoas fazem muito podem até tornar-se muito tóxicas nos relacionamentos. Há pessoas que são sempre do contra, não é? Aquela pessoa que é do contra. Tudo que uma pessoa diz deveria ser o contrário, deveria ser diferente. Ou diferente ao contrário, não é? Tudo que a pessoa faz ou diz, não sei o quê, é porque tu és errado, eu sou melhor. Eu sou melhor do que tu, não é? Assim, aquela perspectiva inconsciente. Portanto, isso acaba por ser tóxico. Eu conheço pessoas que fazem isso aí. Eu não comecei o vídeo assim para falar disso aí, eu ia falar mais num processo mais fechado, mais para dentro do que acontece de forma inconsciente quando a pessoa está nos seus pensamentos, mas ocorreu-me também falar acerca disso. Porque há vários enquadramentos e várias vieses em que uma pessoa pode e deve entender a questão da interpretação negativa. E um dos mais importantes, que é fundamental e que nos bloqueia o processo intelectual, que nos bloqueia a possibilidade de desenvolvimento interior, de crescimento interior, de aprender coisas novas, viver novas experiências, desafios, seja o que for, e de poder fazer mudanças na própria consciência e adotar novas filosofias de vida e receber adquirir novos conhecimentos filosóficos e felicitários, por exemplo. Uma das maiores limitações autoimpostas, portanto a pessoa impõe isso a si mesmo de forma inconsciente, é todos os bloqueios e apegos intelectuais, todo o conservadorismo intelectual inconsciente que levam a interpretações negativas. Portanto, é muito comum quando uma pessoa tem muitos apegos e bloqueios intelectuais, quando a pessoa vive muito conservadorismo intelectual inconsciente, é tudo inconsciente, as pessoas não se percebem que fazem isso aí. Isso é que é o grande problema, entre aspas. Que sempre que aparece uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova ideologia, a pessoa tem aqueles bloqueios e apegos e conservadorismo inconscientes, intelectuais, a pessoa distorcer aquilo, a pessoa realizar uma interpretação negativa. O que é que isto faz? Qual é o grande problema disto? É que a pessoa já não recebe as informações da nova proposta de verdade, da nova teoria, da nova ideia, ideologia, tal como são, entre aspas. É como se quando uma pessoa está a realizar uma interpretação negativa já tem ali um filtro
colocada a priori. Além de ter umas palas nos olhos, porque os apegos e bloqueios intelectuais e o conservadorismo intelectual inconsciente fazem isso, colocam palas nos olhos, a pessoa só vê para aquilo que quer ver, vê para a frente quase, tudo isto é muito metafórico e alegórico também. Apesar de ter base, estar a falar de uma base de realidade. A pessoa também distorce, como se a pessoa colocasse um filtro. A pessoa só quer ver aquilo que só quer ver. Estão a perceber? A pessoa não se permite relacionar com a alteridade intelectual, que é o que eu chamo de diferente, o contrário, o contraditório, o desconhecido. A pessoa coloca um filtro e a informação só vem na medida em que a pessoa quer, na medida em que a pessoa permite, na medida em que é confortável em termos intelectuais para a pessoa. E esse filtro denigrativo faz com que a pessoa fique parada no tempo. A pessoa não se envolve intelectualmente, consciencialmente. A pessoa quase que não se permite adquirir novos conhecimentos, principalmente quais? A pessoa até pode adquirir, vai adquirir novos conhecimentos. A pessoa não se permite adquirir novos conhecimentos que envolvam uma provocação do desconforto intelectual. Isto é uma grande limitação autoimposta que as pessoas têm. A ideia do individualismo intelectual. Esta parte do intelectual tem muito a ver com este exercício do nosso pensamento, do nosso pensar e da nossa atitude ou não filosófica perante a vida. Depois a parte do terapêutico aqui tem a ver mais com questões de autoestima, que está tudo relacionado. Questões emocionais, relacionamentos, todo esse tipo de coisas. Portanto, se nós tivermos essa limitação autoimposta, nós às vezes podemos estar a achar que estamos a ver minimamente as coisas tal como elas são, as novas propostas de verdade que possam provocar desconforto intelectual, e nós não estamos a ver. Nós não estamos a ver por uma limitação autoimposta. É como se eu colocasse óculos, sim, completamente distorcidos, e eu só vejo aquilo que eu quero ver. Tudo aquilo que provoca desconforto intelectual, estes óculos, fazem com que os temas, os assuntos, as ideias, as teorias, as ideologias, os conhecimentos venham até a si de uma forma denegrida, distorcida, ridicularizada muitas vezes, menorizada. A proposta de verdade já não vem tal como ela é. Ou uma pessoa ignora pormenores, de forma inconsciente, ou uma pessoa distorce, ou uma pessoa coloca lá coisas que não existem. Isso é muito comum, por exemplo. Uma pessoa colocar falaciosamente temas, ideias, crenças, ou seja o que for, ou perspectivas, ou objetos de entendimento, seja o que for, em determinadas propostas de verdade que não existem lá só para as ridicularizar, ou menorizar, ou retirar força. Portanto, isso faz tudo parte da interpretação negativa. E isso aí faz com que a pessoa crie um bloqueio entre ela própria e as propostas de verdade. A pessoa não se permite ter uma relação, porque a questão da verdade é uma questão filosófica por excelência. E às vezes há uma barreira que a pessoa coloca entre si e a verdade. Porquê? Porque a pessoa não se permite sair da zona de conforto intelectual. Porque a pessoa tem apegos intelectuais, cria bloqueios intelectuais, a pessoa cria um conservadorismo intelectual inconsciente, a pessoa não se permite sair da zona de conforto intelectual e fica ali na mesmice intelectual. A pessoa é sempre as mesmas ideias, sempre as mesmas crenças, sempre os mesmos pensamentos, sempre as mesmas escolhas, hábitos, tradições, e não se permite sair dali. Sempre que aparece uma nova teoria, ideia, ideologia, nova proposta de verdade, pima. Denigre-se, distorce, ridiculariza-se, faz tudo mil e uma coisas. Para quê? Porque a prioridade da pessoa, mesmo de forma inconsciente, é o conforto intelectual, é continuar da mesma maneira. Não é abrir-se para novas ideias, teorias, ideologias com uma grande curiosidade intelectual e uma grande inflexibilidade intelectual e uma grande vontade, disponibilidade intelectual e hermenêutica para aprender coisas novas. Não. É continuar na mesmice. E esses bloqueios, há pessoas profundamente intelectuais, intelectualizadas, que têm esse tipo de bloqueios intelectuais. E que vivem todo tipo de interpretações negativas. São os intelectualmente burros, não é? Como há pessoas que dizem. Sempre que aparece uma nova teoria da ideologia, podem ser cientistas. Quando aparece uma nova teoria da ideologia, alguma proposta de verdade, provoca desconforto intelectual, lá vem a interpretação denigrativa inconsciente. A hermenêutica denigrativa, se uma pessoa quiser um enquadramento mais filosófico. Portanto, nós devemos estar atentos a isso aí. Por isso é que é muito importante o processo de autocentragem intelectual, que eu falo na obra Ensaio sobre Individualismo Intelectual e Terapêutico, e um processo de autoconsciência, que é nós aprendemos a desenvolver uma consciência, uma atenção em relação aos nossos processos de pensamento. Para nós estarmos atentos a ver se nós estamos a fugir de propostas de verdade, ou a denegrir, ou a fugir, não é? O princípio da fuga e o princípio negativo, como eu falo nas 3 principais formas de reação hermenêutica, ou querer que algo seja falso, ou querer que algo seja verdadeiro à força, em vez de querer a verdade, não é? As 3 principais formas de reação hermenêutica e as 3 principais formas de relação com a verdade. Eu falo acerca disso, nesta obra e também em outros vídeos. Portanto, às vezes as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem uma verdade confortável. As pessoas preferem uma ilusão confortável do que uma verdade desconfortável. As pessoas não querem colocar-se em causa. É a mesmice intelectual. É um conforto intelectual que as pessoas procuram.
E as pessoas, não se permitirem sair da zona de conforto intelectual, naturalmente, ao terem bloqueios, apegos, conservadorismo intelectual e terapêutico, naturalmente a pessoa tem cria defesas em relação à alteridade intelectual, o diferente, o contrário, o contraditório, o desconhecido. Porque é diferente do que mexe com o conforto intelectual. A pessoa tem ali um filtro denigrativo inconsciente, a pessoa não se apercebe disso. E é difícil fazer alguém ver que está com um processo de interpretação denigrativa, que é uma interpretação tendenciosa. E muitas vezes falaciosa. Portanto, é difícil. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico. É um dos assuntos que eu trato muito nesta obra Ensaios sobre Individualismo Intelectual Terapêutico. Tenho outras obras publicadas em formato de papel e em formato digital. Em outros vídeos eu falo acerca disso. Basta pesquisarem. Estou no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Spotify. Estou até no Amazon Music. Tenho diversas plataformas. Podem ver o meu trabalho a partir de lá, vídeos que eu publico. Podem estar até a conduzir, não é? E eu estar a ouvir estas palestras aqui que eu dou, de uma maneira ou de outra, ou estas reflexões filosóficas sobre o nosso exercício de pensamento e sobre a felicidade. Portanto, tenho vários cursos online, cada aula eu dou a cada pessoa. Também dou consultas de aconselhamento filosófico para quem precisar. Deixo as referências na descrição do vídeo no YouTube. Por exemplo, podem mandar e-mail para filipeferrocalhau@gmail.com. Portanto, podem ser mecenas deste trabalho, se quiserem. Podem fazer doações para o meu IBAN ou MBWay que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, que eu não tenho Patreon.com neste momento. Portanto, podem fazer doações espontâneas, se quiserem. Espontâneas com bastante intenção, se quiserem. E fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico. Espero que ele contribua para a vossa felicidade, que contribua para vocês verem as coisas de forma diferente. Se acharem que este vídeo possa ser importante para alguém que pode até praticar a interpretação negativa, mandem esse vídeo para essa pessoa, se quiserem, ajudar no processo de divulgação. Comentem, partilhem, ponham like, porque isso é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se quiserem, podem fazer doações, como já disse. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.